Bom dia a todos. É um prazer participar da abertura das nossas aulas magnas, curso de atualização permanente que estamos desenvolvendo aqui no Fórum João Mendes desde o dia 17 de setembro do ano passado, portanto, quase um ano deste evento, às sextas-feiras, das 10 da manhã até o meio-dia. Evento este que é realizado pela Presidência do Tribunal de Justiça, pela Procuradoria Geral de Justiça e pela Escola Paulista da Justiça. Tenho o prazer de anunciar a mesa do Presidente do Tribunal de Justiça, que quis fazer a apresentação e participar desse novo ciclo das aulas magnas, por José Alberto Lembrando, também a presença do diretor do Fórum de Mendes, Dr. Homero Maion, Dr. José Maria Câmara Júnior, que é um dos coordenadores do curso de juiz do Fórum João Mendes, e o palestrante, o professor Nelson Nery Júnior. Esse dia é um dia especial, porque nós estamos em fase experimental. O Tribunal de Justiça quis fazer uma manifestação para aqueles que já estão online, que estão fazendo parte desta apresentação experimental, já que em breve nós teremos este evento passado daqui de São Paulo para todas as comarcas que se interessarem e conseguirem o acesso via ensino à distância. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o intuito de aprimorar a capacitação profissional dos seus servidores e magistrados, idealizou o evento Aulas Magnas, o qual se tornou realidade, como já dissemos, em setembro de 2010. O evento conta com a participação de ilustres nomes da área jurídica que, graciosamente, compartilham o seu conhecimento com os participantes. O extraordinário sucesso obtido com as aulas, que até então eram destinadas exclusivamente aos magistrados e servidores da capital, serão transmitidas via online para as demais comarcas do Estado. Assim, é com enorme satisfação que hoje se inicia em caráter experimental para todos os magistrados do Estado a transmissão à distância desta aula magna ministrada pelo ilustre doutor Nelson Nery Júnior via sistema de ensino à distância. Por fim, informo que em breve as comarcas que estiverem estruturadas poderão ter acesso a esse grandioso evento. Esse sistema que é passado pelo Fórum de Mendes não afastará, e alguns já receberam as informações. Em breve nós teremos também o evento Aulas Magnas no Fórum Criminal da Barra Funda. Possivelmente daqui a 2 semanas teremos a aula inaugural do evento da Barra Funda, destinada aos servidores do Fórum da Barra Funda e também aos juízes, uma área destinada exclusivamente para os assuntos do Fórum da Barra Funda. Sem maiores delongas, eu tenho o prazer de passar a palavra para o presidente do Tribunal de Justiça para as suas considerações. Doutor Homero Maion, juiz de direito e diretor do Fórum João Mendes, doutor Nilson Delgado Miranda, juiz titular da Direito doutor José Maria Câmara Júnior, juiz de direito titular da 11ª Vara da Família das Instituições, que representa o diretor da Escola Paulista da Magistratura, eminente doutor Nelson Nery Júnior, eminentes colegas presentes, senadores públicos, advogados, servidores da Justiça. Eu os cumprimento, ministro. Fiz questão de comparecer a este templo da Justiça, em que tive a honra de judicar há longos anos atrás, e onde se forja a jurisprudência. Fiz questão de comparecer para prestigiar esta auspiciosa iniciativa que alguns colegas, como o Gilson Delgado Miranda, o José Maria, o eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros, na realização dessas aulas magnas, que
servem de uma instrução para todos nós, juízes e servidores, que diante do grande volume do processo, não temos condições de estarmos sempre a par da evolução da doutrina, da jurisprudência, etc. De sorte que eu cumprimento exclusivamente essa iniciativa que tem sido reconhecida por todos como uma iniciativa de vanguarda em trazer para todos nós, juízes e servidores, a possibilidade de estarmos sempre a par de todas as novidades do mundo da doutrina. Eu trago em mãos e entrego ao eminente juiz Gilson Delgado Miranda um ofício que foi dirigido à presidência por uma servidora do judiciário, elogiando esses trabalhos das aulas magnas. Ela, a par desses elogios, também fez algumas críticas a outros setores do judiciário, com todo o direito de fazê-lo. Mas o importante disso é a satisfação que ela demonstra de obter do próprio tribunal, em cooperação com a Escola da Magistratura, esses trabalhos de esclarecimento e ilustração. Eu passo a mão de Vossa Excelência para que guarde cumprimento a todo esse trabalho. Enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora eu represento, está satisfeito e plenamente realizado de ter esses trabalhos desse grupo de juízes, idealizadores dessas iniciativas. E a propósito, hoje se dá a transmissão online. As aulas magnas trazem um eminente doutor e professor, Nelson Nery Júnior, que todos conhecem, todos nós, nomeada no processo civil brasileiro, colaborador e coautor do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, o doutor Nelson Nery Júnior dispensa quaisquer comentários dos seus trabalhos já realizados em prol da doutrina e da jurisprudência. Hoje, o eminente professor falará sobre o processo na Constituição Federal. Não é preciso dizer que ele é um especialista do assunto, autor de uma obra excelente, todos nós juízes conhecemos e usamos no nosso trabalho direto, diário, que a obra se chama Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. É uma obra que nós temos como de cabeceira. Eu peço licença para me retirar, porque temos outros compromissos, mas tenho certeza que não só esta aula, como todas as demais, terão grande sucesso e serão muito proveitosas nos outros nossos trabalhos. Eu agradeço a todos e peço licença para me retirar. Dando sequência ao nosso evento, passo a palavra ao Nelson Nery Júnior. Bom dia a todos. Eu estou muito honrado em poder novamente estar aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a convite do eminente
desembargador-presidente José Roberto Medrano, e dos organizadores do evento, o desembargador Carlos Maneiros, meu colega da universidade, e os juízes Gilson Delgado Miranda e José Maria Câmara Júnior, que estão aqui à mesa, e me fizeram esse convite, e com muita honra aceitei. Já estive aqui outra vez, também fazendo uma abertura, e agora é a segunda vez que compareço a essas aulas magnas de fantástica iniciativa desses abnegados magistrados e tentar trazer para a discussão de todos os senhores, os juízes, advogados, principalmente servidores da justiça, que trabalham no dia a dia com a pesquisa e a tentativa de solução dos processos que cabem aos magistrados decidirem, e a iniciativa essa que não só porque congrega todos os senhores para essas aulas magnas, mas também porque com isso propicia uma continuada renovação de formação de todos os senhores, porque é importantíssimo discutir novas questões e o que está acontecendo, e como é que muitas vezes o profissional do direito se sente solitário, sozinho, não tem com quem trocar ideias, com quem conversar, e essas aulas magnas acho que são muito interessantes também nesse sentido. E hoje me propuseram examinar os princípios ou processos na Constituição, não apenas processo civil, mas o primeiro processo na Constituição, de modo que eu estou também bastante à vontade para falar sobre esse assunto, já que é um tema com o qual me identifico, e não é de hoje, né? O Dr. Gilson Delgado Miranda foi meu orientador, meu orientando no mestrado e no doutorado na PUC de São Paulo, e onde trabalhamos juntos também na docência. Ele já está bastante crescido, já é bastante grande, já tem suas próprias classes, suas próprias turmas, inclusive no mestrado. Mas, de qualquer forma, ainda trabalhando junto, ele sempre me auxiliou lá nas cadeiras, de modo que temos um relacionamento profissional e acadêmico já bastante longo e não é de hoje. José Maria também, nosso querido colega da PUC de São Paulo, professor lá também, tivemos uma turma de doutorado juntos, né? Sempre estamos discutindo questões de academia, além das nossas situações profissionais, de juízes, magistrados, etc. E aqui eu volto a esta sala, este que foi um dos salões locados graciosamente pelo Poder Judiciário ao Ministério Público por muito tempo. Eu fui do Ministério Público durante 27 anos. Lógico que eu comecei com 12 anos de idade, vocês não fiquem medindo a minha idade, né? Mas eu, nesses 27 anos do Ministério Público, muitas das minhas teses eu escrevi nesta sala aqui, porque aqui era a biblioteca do Ministério Público, há muito tempo atrás. Porque eu trabalhava no meu gabinete, era aqui no 16º mesmo, né, de promotor de justiça, e então eu ficava na hora vaga, uns 5 minutos, dentro da biblioteca, precisava de alguma coisa, escrevia umas linhas, voltava para a minha audiência, para o meu trabalho, assim por diante. Então, eu tenho um saudosismo assim, muito sadio de voltar a esta mesma sala, que foi um lugar de estudo para mim durante muitos e muitos anos. Então, um saudosismo gostoso. Mas, falando sobre o processo na Constituição, antes de iniciar o tema, eu gostaria de também fazer uma localização dessa temática da nossa palestra de hoje. Porque certamente os senhores devem ter ouvido muito sobre especialização no direito. Então, a tendência do especialista é sempre achar que a sua matéria é a mais importante do mundo. E é óbvio que seja assim o seu pensamento. Isso significa que ele está identificado com aquela matéria, ele gosta de direito penal, direito comercial, direito administrativo, faz parte, né? A pessoa achar que aquilo é a coisa mais importante. E com essa tendência, a consequência natural é o exagero do penalista achar que basta o Código Penal, o civilista achar que basta o Código Civil e o processualista achar que basta o Código de Processo. Quando, na verdade, nós temos uma lei acima
de toda essa legislação ordinária e constitucional. É a Constituição Federal. Então, todos os ramos do direito devem obediência mesmo à Constituição Federal. O nosso sistema é de Constituição dirigente, não era dirigente. Os outros ramos do direito obedecem. Né? Daí a situação de controle de constitucionalidade das normas e assim por diante. E se tiver uma lei, um artigo do Código Penal, do Código Civil, do Código de Processo Penal, enfim, que não se conforme ao texto constitucional, ele não pode ser aplicado. Então é preciso que se faça um controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais. Isso significa que existe uma supremacia da Constituição Federal. Né? Então ela é a lei maior, né? Aí o Supremo, quem gosta de falar muito é o ministro Aires Brito, que fala lex legum, ou lex, é a lei das leis, né? Constituição Federal. E é isso mesmo. De modo que não deve soar menos estranho falar-se que o processo deve se subordinar sim à Constituição Federal. É a primeira lei a que deve se subordinar o processo de todo e qualquer outro ramo do direito. Depois sim passamos à legislação infraconstitucional com os códigos, né? O Código Civil, Processo Civil, Processo Penal, Código do Consumidor, enfim, os códigos como um todo, e a legislação infraconstitucional ordinária e infraconstitucional de outras naturezas também. O fato de hoje existirem algumas escolas, não vou chamar de escola, mas de algumas tendências de se examinar o direito pela ótica constitucional, né? Por exemplo, é muito comum de falar assim, direito civil constitucional. Então, no Rio de Janeiro tem um professor eminente, o professor Gustavo Tepedino, da UERJ, né, que levantou essa bandeira e tem falado. Aqui em São Paulo também temos o desembargador Renan Tufo, que é meu colega lá da PUC de São Paulo. O desembargador Renan foi diretor da escola, também da magistratura, também fala de direito civil constitucional, mas não deve ser um novo ramo do direito. Assim como o processo constitucional não é um novo ramo do direito. Também não existe direito civil constitucional. O que existe é uma visão, né? Uma outra forma de você olhar o direito civil, processual, etc., que é pela ótica da Constituição Federal. Não chega nem a ser um novo ramo, nenhuma nova escola. Então não existe uma escola do direito civil constitucional ou escola do processo constitucional. Não é isso. A Constituição é a lei das leis, ela manda nos outros departamentos. Então os outros têm que se subordinar à Constituição. Então sempre haverá subordinação mesmo do direito civil, do processo civil, do direito comercial, etc., à Constituição. Tá? Então essa é a primeira advertência que eu queria fazer aos senhores. Agora sim, entrando no exame do nosso processo na Constituição, e eu quis falar sobre o processo genericamente, não do processo civil, já para dar essa dimensão de que a Constituição Federal ela contém dispositivos que dão o norte do regulamento do direito processual, o norte para o legislador infraconstitucional a respeito do que a Constituição achou mais importante e trouxe para o texto da Carta Maior, alguns aspectos processuais. Então, aquilo que a Constituição achou de suma importância, ela regulou. E para falar sobre a nossa matéria, na parte do direito processual. O restante significa, olha, aqui está o programa, agora você, legislador infraconstitucional, legislador do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal e de outras leis processuais, você, legislador infraconstitucional, tem que obedecer isto que eu estou tratando aqui na minha Constituição. Esse é o piso, não é o teto, é o piso. Lógico que o legislador internacional pode ir além e regulamentar e aprofundar outros institutos do direito processual que não se encontram completamente regulados na Constituição, que nem poderiam. Uma Constituição tem que ser sintética. A nossa já é analítica demais. Então, as constituições de outros países são sempre mais sintéticas. É que no Brasil nós nunca tivemos uma tradição de direito constitucional como deveria ser, né? Daí a razão pela qual, na oportunidade que tivemos de redemocratizar o país com a Constituição de 1988, a avidez era tanta por democracia, por estabilidade das instituições, etc., que nós acabamos por fazer uma Constituição extremamente analítica, muito detalhista, né? Saindo
de uma técnica mais apurada de legislar em matéria constitucional, onde as constituições são mais enxutas, mais programáticas mesmo. Veja, a Constituição norte-americana tem 7 artigos. Lógico que alguns deles com muitos dispositivos, né? Vários incisos, alíneas, etc. Mas em termos de artigos, a Constituição norte-americana, que está em vigor desde 1787, portanto ela tem 250 anos aproximadamente, em vigor, nova até hoje, update, né, up-to-date, quer dizer, extremamente atualizada, com 7 artigos. A nossa tem 200 e tantos artigos, mais de 4.000 dispositivos, aí tem os artigos, parágrafos, alíneas, incisos, etc., disposições transitórias. Nós temos 4.000 dispositivos na Constituição, é muita coisa. Então é bem analítica a nossa Constituição. Mesmo assim, os senhores pegam o rol de direitos fundamentais do artigo 5º, tem 78 incisos, né, bastante detalhada a parte de direitos fundamentais. Mesmo assim, eles são desrespeitados. Imagine se nossa Constituição fosse sintética. Então nós temos que trabalhar também com a nossa realidade brasileira. Mas não é porque uma Constituição tem que ser sintética, mais às vezes, a boa técnica não é que seja, que a nossa terá de ser, ou teria de ser. A realidade nossa mostra que o desrespeito aos direitos fundamentais, o desrespeito a preceitos constitucionais e legais em geral é muito grande. E o primeiro desrespeitador é o poder público. É uma tristeza dizer isso, mas é o maior violentador dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais e dos direitos legais dos cidadãos administrados é o poder público. Quase 90% do movimento do Supremo Tribunal Federal, né, envolve o poder público em qualquer uma das suas facetas, seja da administração direta ou indireta, né? INSS, Caixa Federal são grandes clientes do Supremo e do STJ. Por quê? Porque eles respeitam os direitos fundamentais e direitos constitucionais e legais como um todo. Agora, o que fazemos todos nós, administrados, jurisdicionados, magistrados, a gente vai jogando o jogo e fingindo que não está acontecendo nada. Né? É uma tristeza realmente a gente verificar tudo isso. Agora, o que nós temos que fazer? Examinar a Constituição, tentar aplicar os preceitos constitucionais nas questões que estão ao nosso alcance. Então, a nossa lição de casa, a nossa parte na construção da democracia e das instituições do país, nós temos que fazer. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Né? Então, os senhores devem fazer de vocês, a gente faz a nossa, os tribunais fazem deles, e todos temos que fazer a nossa parte para que o país consiga se reconstruir. Melhorou muito. O Brasil de 1960 era um, o de 2011 é outro completamente diferente. Nós melhoramos muito, mas ainda estamos aquém do desejável. Né? Precisamos melhorar um pouquinho mais ainda. A Constituição Federal contém vários preceitos de direito processual. Os mais importantes, ao meu modo de ver, se encontram no artigo 5º. Aquele rol de direitos fundamentais, muitas situações de direito processual estão ali, né, a indicar que o processo tem uma base sólida no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição. Começando pelo caput. O caput diz que garantir-se a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança. São 5 bens jurídicos. Vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança, nos termos seguintes, assim que é etc. Então, diferentemente da Constituição norte-americana, que tem também um enunciado aproximado, não é? Mas apenas com 3 bens jurídicos, vida, liberdade e propriedade, então nós acrescentamos mais 2, igualdade e segurança, que se formos analisar mais acuradamente, verificaremos que são desdobramentos daqueles outros 3, evidentemente, mas temos lá esses 5 bens jurídicos que encerram toda a proteção de garantias fundamentais que tem na Constituição brasileira. Nem precisaria dos incisos.
fôssemos nós americanos, bastaria o caput, não é? A todos é assegurado, brasileiros residentes no Brasil, é assegurada a tranquilidade, é assegurado o respeito, a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade e segurança. Ponto final. Mas aí nós tivemos que enunciar 78 desdobramentos desse caput. Na verdade é isso. Aqueles 78 incisos do artigo 5º são desdobramentos da proteção desses 5 direitos. É nisso que se insere o que se denomina de devido processo legal. Então, o devido processo legal é a devida adequação do direito do país na proteção desses 5 bens jurídicos enunciados no caput do artigo 5º. Nada obstante, o inciso 56 do mesmo artigo 5º da Constituição diz: garantir-se-á, ninguém será processado no lugar sem que se obedeça ao devido processo legal. Ninguém será desapossado dos seus bens, da sua vida, etc., da sua liberdade, sem que se observe o devido processo legal. Então, além do caput, temos lá o 56 a dizer que deve ser respeitado o devido processo legal. O processo está aí nessa expressão, devido processo legal, não no sentido, digamos, estrito de direito processual ou de processo como conhecemos, penal, civil, administrativo, etc. O processo está aí como, digamos, direito mesmo, ou podemos traduzir essa expressão inglesa, due process of law, como devida adequação ao direito. Um processo no sentido de aquilo que se faz para se adaptar à situação ao direito do país. Não é? Nós traduzimos, isso é um falso cognato, traduzido do inglês como devido processo legal. Então, no primeiro momento aqui no Brasil, alguns constitucionalistas, eu me recordo do professor Cantela Júnior, por exemplo, de escrever sobre devido processo legal, analisando apenas aspectos processuais, mas é muito mais do que isso. Como eu disse, vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança não se limita a direito processual. Então, o devido processo legal tem 2 facetas: o lado substantivo e o lado, digamos, processual da cláusula, né? Então, se costuma dizer que o devido processo legal se subdivide em substantivo do process clause e a procedural do process clause. O aspecto material do devido processo legal, como, por exemplo, ninguém será apenado sem lei anterior que defina aquele fato como crime. Precisa da anterioridade, né, do crime. Ou o princípio da anualidade no direito tributário. O tributo só instituído só pode ser cobrado a partir do ano seguinte. Então, isso são manifestações da cláusula devido processo no aspecto material. Então, evidentemente, existe devido processo no aspecto processual. Aí sim, entramos em contraditório, ampla defesa, tem direito de publicidade dos atos processuais e assim por diante. Direito de ação, não é? Todos aqueles outros preceitos da natureza processual. Então, o devido processo legal é muito amplo, ele envolve tanto aspectos materiais como aspectos processuais. Então, no meu modo de ver, até bastaria que tivéssemos o princípio do devido processo legal como o reitor de todas as garantias fundamentais no sistema constitucional brasileiro. Né? Então, todos os outros princípios ou garantias tratados no artigo 5º são decorrência natural do devido processo legal. Tá? Então, por isso é que, quando falamos, por exemplo, o princípio seguinte, agora, vamos tratar dele, o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, não há distinção entre credo, filosofia, pensamento, sexo, raça, religião, todos são iguais perante a lei, não é? Então isso tem reflexos em situações de direito material e em situações de direito processual também. Então, no processo, os litigantes devem ser tratados de forma isonômica, não é? Todos de maneira equidistante, de maneira equânime. No processo civil, tem até um artigo no Código do Processo Civil, que é o 125, que diz que o juiz é o diretor do processo, ele dirige o processo, então lá, cabendo-lhe. Então, um dos incisos, a qualquer momento,
fundamentar a conciliação das partes, etc. Tem um dos incisos do artigo 125, o juiz garantirá às partes igualdade de tratamento. Não é? Então, é uma manifestação dentro de uma legislação ordinária, infraconstitucional, do preceito maior, que é o princípio da isonomia, que está no artigo 5º, logo no inciso 1º. Né? A primeira garantia fundamental do artigo 5º é a isonomia. Então, a igualdade de tratamento. Mas o que é isonomia? É da igualdade simplesmente material ou apenas formal? Ele diz, olha, você tem 5 dias, você tem 5 dias. Isso é igualdade formal. É isso que diz o princípio da isonomia? Não. A isonomia que se deve dar às partes litigantes em geral é a isonomia material, fundamental. Daí porque, existindo uma disparidade entre litigantes, deve-se buscar o equilíbrio. Então, tem uma disparidade e vamos equilibrar a posição das partes. Isso é igualdade material. Daí a razão pela qual, muitas vezes, vamos dar um exemplo do artigo 188 do Código de Processo Civil. Né? Diz lá que a Fazenda Pública tem um prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. O Ministério Público também. Né? Isto é anti-isonômico, né? Porque dá um prazo maior para a Fazenda para o Ministério Público. Será? Quer dizer, vamos analisar ambas as partes do processo e saber se nós poderíamos fazer isso ou não. Então, muitas vezes foi questionada a constitucionalidade do artigo 188 do Código de Processo Civil. E o Supremo, em mais de uma oportunidade, se pronunciou no sentido da constitucionalidade. Porque igualdade, vamos então voltar a um conceito da ética nicomaqueia do Aristóteles, igualdade é dar situações iguais para pessoas iguais e desiguais para pessoas desiguais. Então, dar tratamento isonômico é dar igualdade na medida exata da igualdade das pessoas. E tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Depois isso foi retomado na Suma Teológica por Santo Tomás de Aquino e veio na Constituição Republicana. O Rui Barbosa veio esse comentário. A gente vai ver os comentários da Constituição, todo mundo diz, o Rui Barbosa inventou esse negócio. Está certo que o baiano era muito inteligente e baixinho, né? Foi uma das maiores cabeças que tivemos no Brasil. Mas não foi ele que inventou a igualdade substancial, foi o Aristóteles, 2.500 anos antes. Né? Ele só revisitou e trouxe para o século, final do século XIX, começo do século XX, essa ideia. Então vamos. Às vezes a gente olha, você fala, mas a pessoa dá uma paternidade para uma coisa, você fala, eu já li isso aqui, né, em autores muito mais antigos, como é que vamos, né? Então paternidade tem que ser dada a quem tem, né? Evidentemente. Não estou dizendo que o Rui Barbosa não seja uma pessoa, não tivesse sido, né, um grande juiz, uma grande pessoa. Sim, reconheço isso. Mas não significa que ele tenha inventado a igualdade substancial. Então a igualdade, aí vocês vão me perguntar, mas é aquele artigo da competência no processo civil, é o artigo 100, diz, olha, o foro do alimentando é o competente para julgar as ações de alimentos. O foro da mulher é o competente para as ações de divórcio, anulação de casamento, etc. Como agora a Constituição diz que no casamento os cônjuges dirigem a sociedade conjugal, artigo 226 caput da Constituição. Então não tem mais aquela coisa do homem ser chefe da sociedade conjugal, é tudo isonômico. Como então dizer que a mulher tem privilégio de foro? Eu não gosto dessa palavra que dá a ideia de coisa indevida. A mulher tem prerrogativa de foro, é outra coisa. Né? E por que teria? Porque nós estamos num país de dimensões continentais. Então, vocês pensam em igualdade de comando da sociedade conjugal na cidade de São Paulo. Mas mesmo no estado de São Paulo existem desigualdades. Né? Em rincões desse estado e do Brasil nem se fala. Então, ainda existem complicações sobre situações de dificuldade da mulher para mover uma ação de anulação de casamento ou de divórcio. Por isso é que a prerrogativa do foro, estou alimentando também pela fragilidade dele, pela hipossuficiência. Então, isto ainda existe em matéria de prerrogativa. É constitucional o artigo 100 nessa parte? Depende. Aí entra um novo fenômeno
de técnica de análise de constitucionalidade de lei e de ato normativo, que eu chamo a atenção dos senhores para ela. Que técnica é essa? É a interpretação conforme a Constituição. Está no artigo 28 da Lei de Ação Direta de Constitucionalidade. Então já temos até normatizado no Brasil esse problema ou essa situação da interpretação conforme. Foi o que o Supremo fez agora em 5 de maio, ao julgar a questão da competitividade. Deu ao artigo 1723 do Código Civil, né, que fala da união estável entre homem e mulher, uma interpretação conforme a Constituição. O que é isso? Mulher mora em São Paulo, casada, tem seu emprego, o marido mora em São Paulo também, tem seu emprego, os dois são praticamente, digamos, exercendo as mesmas funções, estão numa cidade grande, tem a sua atividade profissional. Será que o marido mudando para outro município, a mulher não tem que ir lá no domicílio do réu, que é a regra geral, mover a sessão de divórcio ou de anulação de casamento? Sim. Agora, se a mulher tiver dificuldade, foi daquelas que eu falei, da preeminência da situação masculina sobre a feminina em cidades menores, tanto aqui no estado de São Paulo como fora, então ela vai mover a ação no seu domicílio, o juiz vai olhar e falar: essa aqui está certa, tem que mover aqui no meu domicílio. Agora, essa de São Paulo, o juiz vai falar: não, tem que ir lá no domicílio do réu, é igualzinho, tem igualdade, por que vai mover no seu domicílio? Né? Então, dá ao artigo 100 uma interpretação conforme. Isto é isonomia. Dá tratamento isonômico. Aí não será inconstitucional. Então, resumindo, como é que nós fazemos a técnica de analisar se o artigo 100 é constitucional ou não, na questão que está submetida ao exame do juiz? O exame é sempre inconcreto. Antes se fazia isso em abstrato. Se olhava, é mulher, domicílio da mulher, onde ela mora, tal, ok, abstrato. Hoje, a análise dessa situação deve ser feita em concreto. Vamos ver de que mulher nós estamos falando, de que marido, né? Olhando perfeitamente. Então, aqui, a competência da residência da mulher, do domicílio dela. No outro caso, não. Tem que ir na regra geral do domicílio do réu. Não tem nenhuma razão para se dar essa prerrogativa à mulher. Então, essa é a ideia da isonomia, por exemplo, que eu trago aqui do artigo 100 do Código de Processo Civil para os senhores. Né? E existem, enfim, poderíamos falar aqui de N situações de isonomia dentro do próprio sistema infraconstitucional de processo penal, civil, administrativo, etc. Eu queria trazer agora aos senhores a análise do princípio importantíssimo, que é o princípio do direito de ação, que está previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 35. Esse inciso 35 diz que todos terão direito de acesso ao poder judiciário, né? E a lei não pode excluir da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. É o chamado princípio da indeclinabilidade da jurisdição, o princípio do direito de ação. Então, nem a lei pode excluir. Não pode dizer, não cabe ação X ou Y. Como assim? Quer dizer, se eu acho que o meu direito é ameaçado ou violado, eu tenho a garantia fundamental que a Constituição me dá, o direito fundamental, de acionar o Poder Judiciário. Se o Judiciário vai dizer que eu tenho ou não tenho razão, é uma outra coisa. Vai depender da situação concreta, das provas apresentadas aos autos, da defesa que o réu vai fazer. Então, tudo isso. Mas direito de reclamar ao Poder Judiciário, a Constituição me garante. De ir à Justiça e dizer: senhor juiz, eu me sinto, não que isso seja verdade, eu me sinto violado no meu direito e quero indenização. Perfeito, o juiz, direito de pedir isso o senhor tem. A Constituição lhe garante, isso é direito de ação. Agora, direito de julgar procedente o pedido o senhor não tem. Aí vai depender de uma série de outras coisas que vamos examinar. Então, o princípio de direito de ação não é o princípio de o direito de obtenção de sentença favorável. Não é isso. É o direito de obtenção de sentença, de você ir ao Poder Judiciário manifestando a sua pretensão, dizendo que seu direito foi ameaçado ou que foi violado. Se foi ameaçado, você tem uma providência jurisdicional que coacte e faça com que a ameaça não se concretize, que aquilo não vire uma ofensa. Não é?
Agora, se o direito já foi violado, o que você quer é uma reparação, uma volta ao estado anterior, se possível, ou uma reparação a esse direito que já foi violado, para que as coisas voltem à situação anterior. E esse princípio de direito de ação, na verdade, o que ele significa do ponto de vista da prática? Então, será que eu tenho que observar condições da ação? Eu entro com um pedido no judiciário, o juiz fala, mas o senhor não é parte legítima. Eu não vou nem examinar o mérito se o senhor tem direito dessa indenização, não, porque o senhor não preencheu aqui uma das condições da ação. Legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Essas três condições da ação se encontram no artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil. Então, se não estiverem presentes, o juiz fica impossibilitado de examinar o mérito. Então, ele só pode ultrapassar essa circunstância e ir para o exame do mérito, dizer quem tem razão ou não tem aquela demanda, se estiverem presentes as condições de ação e se o processo estiver regular, com todos os pressupostos processuais também presentes. Né? Então, isso significa, então, que eu não tenho direito de ação constitucional. Você já exerceu esse direito de ação. O fato de existirem condições que devem ser preenchidas para que o juiz ingresse no exame do mérito, não significa que você já não tenha exercido o seu direito de ação. Você já entrou com a ação, já reclamou ao Poder Judiciário. Né? Agora, evidentemente que existem certos requisitos, certas condições que têm que estar presentes para que o juiz possa dar continuidade a essa sua pretensão e examine-a pelo mérito ou não. Né? Então, hoje já há quem distinga entre direito de ação e direito de demandar. Né? Então, direito de ação, enfim, como toda classificação é arbitrária, você pode optar por um ou por outro para fazer sua definição. Né? Então, eu posso falar, olha, direito de ação é direito de entrar no judiciário, você já entrou, já protocolizou uma petição judiciária. Agora, direito de obter sentença, você vai ter que preencher condições da ação, preencher pressupostos processuais e tal. Então, quem tem direito de demandar, direito de demandar seria o primeiro e o de ação o segundo, ou vice-versa, tanto faz. Mas será um desdobramento mais do ponto de vista da técnica processual, para os senhores entenderem como que as coisas podem se manifestar na prática. Mas, de toda forma, direito de reclamar ao Poder Judiciário contra ameaça ou lesão a direito, todos nós temos pelo artigo 5º, 35. Agora, é o direito o quê? De obter a tutela jurisdicional. De que tutela jurisdicional nós estamos falando? A tutela jurisdicional, eu vou usar de um complemento nominal adjetivo aqui, que é o adequada. Então, esse adjetivo, tutela jurisdicional adequada, é de suma importância para aquilo que nós vamos falar agora. De que me adianta entrar com uma ação e o juiz dá uma tutela inadequada? Então, eu não tenho direito de ação. Eu tenho que ter uma providência efetiva do Poder Judiciário que evite a lesão, se eu estiver sendo ameaçado, ou que repare a lesão a esse direito se já tiver ocorrido. Então, eu quero significar com isso o direito de obtenção de medida de urgência, seja ela liminar ou seja ela antecipatória, não importa. Eu tenho direito de medida de urgência, isso é direito de ação. O senhor juiz, se o senhor não me der uma providência, meu título vai ser protestado hoje, e eu não devo isso aqui. O senhor vai ver durante a instrução, eu não devo nada disso. Mas então tem que esperar o réu falar, porque aí vamos ver, o direito já pereceu. Então, direito de ação é direito de obtenção de tutela jurisdicional adequada. A adequada para o caso é aquilo que o juiz vai examinar. Então, com isso, também uma outra consequência. Exista na lei previsão de concessão de liminar, ou não exista, não importa. Exista na lei uma proibição de concessão de liminar, ou não, é absolutamente irrelevante. O que me garante é a Constituição Federal. Então, de vez em quando nós encontramos um governo A ou B, vem uma legislação qualquer, ficam proibidas as liminares. Como proibida a liminar? Se a Constituição me garante direito de tutela jurisdicional adequada, você vai baixar uma lei dizendo que eu fico proibido de obter uma tutela liminar?
Vocês estão brincando de instituição, né? Isso é absolutamente fora de propósito. Né? Quando vem uma lei das medidas cautelares da 8.437/92, nenhuma liminar será dada contra o poder público, senão depois de ouvido o representante da Fazenda em 72 horas. Eu olho assim, falo perfeitamente. Vamos olhar o caso concreto. Mandado de segurança contra a inscrição denegada em concurso. Hoje é sexta, e é sexta mesmo, o concurso é domingo. O que eu faço, hein? O sujeito pediu uma liminar. Eu vou ouvir o representante da Fazenda para ele, segunda-feira, me falar alguma coisa? Filho, eu dou a liminar. A Constituição diz que ele tem que dar a tutela adequada para ele. Isso é direito de ação. Então eu dou a liminar e ouço a Fazenda posteriormente. Agora, ele impetrou a segurança no domingo, na segunda anterior, temos ainda 7 dias pela frente, perfeitamente. Ouça-se a Fazenda nos termos do artigo tal da lei tal. Nenhum problema, em 72 horas. Então, o juiz está dando a esse artigo interpretação conforme a Constituição. Ele será constitucional ou não, de acordo com a situação que se apresenta ao juiz. Né? Situação concreta. Então, nós não podemos falar a prioristicamente, tal artigo é inconstitucional, ou tal artigo é constitucional. Nós temos que analisar a situação concreta. Né? Agora, o que importa é que o magistrado não fica com essas amarras da lei, né? E só ter que decidir de acordo com aquela situação formal, expressa e clara da lei. Porque ao juiz compete aferir a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. É o chamado controle difuso da constitucionalidade das leis ou controle concreto da constitucionalidade das leis. O juiz olha, ele pode deixar de aplicar uma lei que ele entenda ser inconstitucional naquela conformação. Né? Ele justifica, deixa de aplicar tal lei, porque o concurso é domingo, hoje é sexta-feira, não tem a menor condição de cumprir essa lei, ela é inconstitucional nesse particular. Então eu dou a liminar, ouça-se a Fazenda posteriormente, não tem problema. Né? Então isso é direito de ação. Então percebam, senhores, que quando a gente fala de processo na Constituição, pode parecer uma coisa meio abstrata, né? Não é não. Tem repercussão na prática direta. A gente pode pegar todas essas conceituações abstratas e colocá-las no caso concreto. É impressionante como o direito ele é vivo e é dinâmico. Não é uma coisa para você ficar estudando, decorando o princípio. Vamos decorar o que significa princípio tal, não. Existem aplicações mesmo concretas em que a gente vê no dia a dia, está acontecendo toda hora conosco. Não é mesmo? Bom, isso aí nós estamos falando do direito de ação. Não é? E, falando em direito de ação, será que eu posso exercer esse direito de forma perene, sem nenhuma limitação? E dizer que a qualquer momento eu posso promover uma ação, daqui a 40 anos eu posso promover uma ação? Não. Existem situações do exercício desse mesmo direito, não é? Que compete à lei fixar os parâmetros. Nem teria sentido, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que está no artigo 1º da Constituição, não teria sentido você ficar com uma ameaça de outrem entrar com uma ação, uma situação já consolidada e assim por diante. Com aquela espada de Damocles sobre a cabeça. Por isso é que a legislação infraconstitucional prevê prazos para o exercício do direito de ação. Né? E esses prazos encerram ora situações de decadência, ora situações de prescrição, perfeitamente cabível. O que não me parece adequado é a tratativa que a Constituição dá para determinadas situações de direito, né? E que a lei infraconstitucional venha a impor limite de prazo para exercício. Me refiro expressamente ao mandado de segurança. Eu acho que aquele artigo da lei mandado de segurança que diz que tem que ser impetrado em 120 dias é inconstitucional. Eu falo, professor, mas tem uma súmula do Supremo que diz é constitucional o artigo 19 da lei, era 19 ou 18? Da lei antiga, da lei 1533/51, que foi repetido na lei 9, esse mesmo artigo. Então a súmula tem a sua aplicação ainda. E o que eu digo nessa matéria? Olha, com a devida vênia, o Supremo não está correto nesse particular, acerta em muitos pontos, nesse errou.
Como errou em outros, como eu dizia agora daqui a pouco, os senhores, onde estão os equívocos, assim, mais visíveis, né? Nem aqueles mais camuflados, mais escamoteados. Mas esse foi um equívoco. Então, por que o meu direito de mandado de segurança ele caduca em 120 dias? O ato do poder público não continua ilegal ou abusivo? O ato da autoridade? Por que eu só posso dizer isto para o Poder Judiciário em 120 dias? O ato continua. Não, você pode entrar com ação de rito ordinário. Quer dizer, que eu entro com ação de rito ordinário, aí eu peço uma tutela antecipada, porque eu mostro a ilegalidade, que é um absurdo, que é flagrante, o juiz olha, vou dar uma tutela antecipada. Então vejam a hipocrisia do Supremo Tribunal Federal. Eu, com uma medida ordinária, no sentido pejorativo do termo, eu, com uma medida ordinária, vagabunda, ganho uma liminar de tutela antecipada. E aí, eu, com o Instituto da Preeminência, da magnitude constitucional do mandado de segurança, o juiz fala, não posso dar porque 120 dias. É ridículo, eu consigo do outro lado a mesma coisa com outra providência ordinária. Quer dizer, então nós estamos, é uma hipocrisia, o Brasil é feito dessas hipocrisias, infelizmente. Eu sempre defendi a inconstitucionalidade desse prazo do mandado de segurança. Por quê? Todas as pegas e amarras do mandado de segurança estão previstos na própria Constituição. Então, o mandado de segurança, o direito ao mandado de segurança, todo ele está previsto com todas as suas nuances, limites e complexidades no texto do artigo 5º da Constituição, inciso 69. Dar-se-á mandado de segurança, sempre que não seja caso de habeas data ou habeas corpus, não é? Para a garantia de direito líquido e certo, o contrato ilegal ou abusivo de autoridade. Com todos os requisitos, N requisitos, todos estão ali no inciso 69 do artigo 5º. Não diz a Constituição que tem que ser exercido no prazo A ou B. E em matéria de writ constitucional, que é o caso do mandado de segurança, em matéria de direitos fundamentais, a hermenêutica constitucional manda que se aplique ampliativamente. Em direito constitucional funciona assim: todos os dispositivos constitucionais se interpretam restritivamente. É uma norma básica de hermenêutica constitucional. Então eu não posso pegar um artigo tributário, outro lá na frente, e interpretar ampliativamente. Aí continua a hermenêutica constitucional. Salvo em situações de direitos fundamentais e de direitos sociais. Nesses casos, a hermenêutica, a interpretação das disposições constitucionais tem que ser ampliativa. Então, como é que nós vamos pegar o mandado de segurança, que é um direito fundamental, e interpretá-lo restritivamente, se todas as nuances que conformam esse direito fundamental se encontram no inciso 69 do artigo 5º? Então, eu continuo achando que é inconstitucional e que a súmula do Supremo está errada, né? E se eu fosse juiz, eu daria uma das semanas, nem esquentaria a cabeça com essa coisa de prazo, né? Mas vão recorrer. Decisão judicial é passível de recurso de um ou do outro lado, porque você não vai contentar os dois, você juiz. Você vai dizer que um tem razão, sempre o outro vai achar que você errou. Você vai entrar com recurso contra a decisão do juiz. Isso é da vida, é natural, né? Muito bem. Eu queria falar agora com os senhores sobre o princípio básico da Constituição, que é o princípio do contraditório. Extremamente importante, né? O princípio do contraditório e ampla defesa, ele está no artigo 5º, no inciso 55. Diz: no processo administrativo, assim como no judicial, são dois, garante-se aos litigantes, então estamos falando de lite, não existe lite no processo administrativo e lite no processo judicial. Aos litigantes e acusados em geral, aí já não é litigante, nós já não estamos falando propriamente em processo stricto sensu, né? Então, garante-se aos litigantes e acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a ela, a ampla defesa, inerentes. Isso é o que diz a Constituição. E o que é isso, hein, na verdade? O que é contraditório? Então, o contraditório tem uma conformação no processo civil, tem outra no processo penal.
Né? E no processo penal, o contraditório tem que ser efetivo e real. Como está em jogo a liberdade da pessoa, no processo penal, não se admite que seja um contraditório ficto. No processo civil, como normalmente está em jogo ou a situação patrimonial, ou outra situação social, ainda que seja direito de família, mas não propriamente de liberdade, como é no processo penal, não é? No processo civil, o sistema se contenta com um contraditório tanto quanto possível real. Então, por exemplo, se o réu citado não quiser contestar, o processo vai correr a revelia dele. Não se encontra o réu, podemos citá-lo por edital. Por exemplo, né? Você não fez uma contestação boa? Desculpe. Você não contratou um advogado bom, formado pela PUC, de uma maneira, ou pela Unesp, são as duas instituições que acontecem. Então, desculpe, você contratou mal o seu patrono aqui, ele não fez uma contestação boa. O juiz olha e fala, você deixou de contestar tal ponto, tal ponto, tal ponto. No processo penal, o processo civil se contenta com isso, se deu oportunidade para a pessoa contestar. No processo penal, você não contestou bem, diz o sistema, o juiz pode declarar o réu indefeso e nomear-lhe outro patrono, ainda que o primeiro seja advogado constituído. Olha, ele constituiu, né, deu procuração, contratou, está pagando honorários para o advogado, mas é um advogado ruim. O juiz, olha, essa defesa aqui é pífia, está horrível, né? Ele diz, olha, o réu está indefeso, ele nomeia outro patrono, e logicamente vai oficiar a OAB, né, por conta daquela defesa ruim daquele profissional. Então vejam como o princípio do contraditório ele pode ter implicações e aplicações diferentes conforme o tipo de processo, o tipo de bem jurídico que esteja em jogo naquele processo, né? Seja penal, civil, administrativo e assim por diante. Então, por isso é que nós temos que analisar do que nós estamos falando para a aplicação do princípio do contraditório. No processo civil, nós temos as situações de liminares. Eu dou uma liminar, mas não vou ouvir a parte contrária. Como é que eu não vou ouvir a parte contrária? O que é o contraditório? É fazer com que ambas as partes tenham direito de manifestar-se sobre todos os pontos do processo, administrativo ou judicial, civil, penal, tributário, não importa. Né? Em todos os processos, deve-se garantir aos litigantes e acusados em geral, né, a possibilidade de participação, de manifestação, de serem ouvidos em todas as fases, sobre todos os pontos daqueles processos. Isso é contraditório. Né? Então, alguém junta um documento, diga a parte contrária sobre esse documento. Alguém pede uma providência, juiz, digam ambas as partes sobre a providência. O Ministério Público negar alguma coisa, digam autor e réu sobre o requerimento do Ministério Público. Enfim, tem que se dar oportunidade de manifestação, de se fazerem ouvir as partes. Né? Isso é o contraditório. Agora, como é que eu vou dar uma liminar inaudita altera parte, sem a ouvida da parte contrária? Há situações em que isto é imperioso. Às vezes, em situações de direito de família, eu não tenho como dar oportunidade para a parte contrária ser ouvida, senão a medida que se imporia naquela situação poderá se tornar ineficaz amanhã se a parte contrária for ouvida. Isso acontece também muitas vezes em direito societário, em busca e apreensão de livros de empresa, coisas assim, que se der a palavra para a parte contrária se manifestar antes, fica frustrada a medida. Então há limitações que a doutrina alemã chama de limitações imanentes ao contraditório, que fazem com que ele fique postergado para o momento posterior do procedimento. Né? No caso de liminar inaudita altera parte, é um desses casos. Não que não seja dado o contraditório, ele é postergado, ele é diferido para um momento processual posterior. Então, por exemplo, eu não ouço a parte contrária, mas concedo a liminar e diga aquele que deve
digamos, suportar os efeitos da liminar, diga a parte contrária. A parte contrária depois vai se poder se manifestar, vai poder entrar com recurso, entrar com agravo, começar a liminar, ou qualquer outra providência, mas então esse contraditório ele fica postergado por outro momento. Não é que eu esteja desrespeitando o contraditório, é que a situação concreta faz com que exista uma limitação natural, de essência ao contraditório, do ponto de vista temporal. Né? Senão, não se poderia, em nenhuma situação, dar uma liminar sem a ouvida da parte contrária. E isso é perfeitamente admissível. Nós estamos também numa outra situação, às vezes, de desconsideração da personalidade jurídica. O professor Gilson Miranda gosta muito disso. Como é que eu vou dar um penhora online e vou ouvir a parte? Vai sumir com o dinheiro, e agora? Né? Será que vai ficar sem efeito essa penhora online? Será que eu posso não ouvir a parte contrária e dar uma liminar e ouvi-la depois? Então, tudo isso que nós vamos discutindo dependerá da situação concreta. Eu tenho que dar uma liminar inaudita à outra parte, embora o autor, o requerente, peça. Eu tenho, ou dá, nesse caso, dá para ouvir a outra parte. Então, tudo depende da situação concreta, né? E da análise daqueles pontos. Que, às vezes, pode acontecer de eu ter que dar aquela medida sem ouvir a outra parte, e às vezes eu não posso dar aquela medida sem ouvir a parte. Isso é extremamente importante e varia de caso a caso. Então, todos eles são sensíveis e têm que ser vistos um a um pelo magistrado. Ainda em contraditório. Processo administrativo. A nossa análise é de processo em geral, não é só processo civil. Processo administrativo sancionador. Servidor público. A administração acha que ele cometeu tal ou qual falta administrativa, então quer processá-lo, seja para a pena mais simples, de advertência, como a pena mais grave, demissão, que muitos gostam de acrescer a essa expressão a bem do serviço público. Demissão é demissão, ou a mal do serviço público. Você ser demitido. Né? E como é que eu vou fazer? Eu tenho que instaurar um processo administrativo? Sim. E como que eu instauro esse processo administrativo? Por uma portaria, normalmente é a peça inaugural de um processo administrativo. Né? E quando é que eu instauro sindicância? Sindicância é para eu, digamos, comprovar a existência do fato ou a autoria do fato. Se eu já tiver existência e autoria, eu não posso baixar sindicância. Muitas vezes em leis federais existem, digamos, imprecisões técnicas e tecnológicas a respeito desse assunto. Instaurar uma sindicância quando funcionário, porque ele fez isso, mas você já sabe que ele fez, então não é sindicância, é processo administrativo. Agora, quem é que fez tal coisa? Não sabemos a autoria? Sindicância. Então a sindicância é só quando não se consegue saber a autoria de antemão, ou a materialidade, se o fato existiu ou não existiu. Agora, se eu tiver já indícios de autoria e de materialidade, eu tenho que mover o processo administrativo. Eu vou achar uma portaria. Fulano de tal cometeu tal fato que redundou em tal dano ao erário, por exemplo. Né? Então, essa portaria para que ele se defenda a respeito da acusação aqui, e se tiver comprovado tudo isso, ele responderá pelas penas A, B, C, D, do item tal, do estatuto de funcionários e por diante. Ponto. Manda esse tal funcionário. Esse é um processo administrativo. Então, vamos admitir que nós estejamos dentro de um processo administrativo. Os publicistas gostam sempre de chamar procedimento administrativo. Então, existe um rigor. Como é que a gente sabe que é processo? Todas as vezes que você quiser impor penalidade a alguém, processo sancionador. Ou criar direito ou obrigação a alguém, impor uma obrigação ou criar um direito, você está diante de um processo administrativo. Estamos fora da âmbito judicial agora. Né? Tudo mais é procedimento. Então eu quero fazer uma licitação, é processo ou procedimento administrativo? Processo, porque eu vou criar a obrigação daquele que ganhou o processo licitatório de fazer a obra ou o serviço, etc. Vou dar a ele direito de receber por isso, etc. Vou criar direito e obrigação, processo administrativo.
Funcionário, eu vou sancionar o funcionário público, eu vou caçar o alvará da empresa, não é, porque ela poluiu, etc. Processo administrativo. Então, nesse processo, contraditório para a defesa. Então, eu vou processar funcionário? Contraditório para a defesa. O que é esse contraditório e essa ampla defesa? Com todos os recursos a ela inerentes. A Constituição é pródiga ainda, não é? Na definição do princípio da defesa, aí junto com o contraditório. Significa, olha, funcionário, você precisa de um advogado para te defender. Por quê? Você é um almoxarife, e se eu disser com a palavra, seu funcionário, com o almoxarife, o que é palavra? Palavra que eu sei, eu conheço a palavra. Agora, do Cristo. Agora, o que é estar com a palavra? Não sei, o senhor está falando uma coisa que eu não tenho noção. Não, o senhor pode se defender, o senhor pode exercer o contraditório, o almoxarife, mas que contraditório? Não sei o que o senhor está falando. Não, então, já dei a palavra. Dada a palavra ao investigado, ao processado, disse e tal. Bom, continua o processo administrativo, é sancionado, vamos demitir a pessoa. Isso não é processo. Né? Isso é uma coisa horrorosa. Né? E acontece isso todo dia. Todo dia. Depois chegam os processos anulatórios para o Poder Judiciário, tem que anular esses processos. Não tem como não anular esses processos. Né? O que é a ampla defesa? Senhor funcionário, estou aqui nomeando uma defensora ad hoc. O senhor tem advogado? Não, estou nomeando o defensor ad hoc, vejo lá como é que é o procedimento de nomear, e vai defender o advogado, com inscrição na OAB, etc. E vai fazer uma defesa técnica do senhor. Isso é ampla defesa. Aí o senhor vai fazer uma defesa técnica. O advogado olha, a portaria é inepta, não descreve o fato, assim, assado, uma defesa. Ou, já se passaram 6 anos do fato, portanto, houve prescrição da pretensão punitiva administrativa do Estado, então requeiro a improcedência do processo administrativo por conta da prescrição da pretensão punitiva. Quer dizer, como é que o almoxarife vai saber essas coisas? Quer dizer, eu posso até dar defesa a ele, contraditório, mas certamente não terá sido uma ampla defesa, nem adequada. Nós estamos falando de garantias fundamentais, direito de defesa. Em processo sancionador, vou mandar para a rua o funcionário. Como é que eu não vou dar essa defesa para ele? Aí vem o Superior Tribunal de Justiça, baixa uma súmula. É nulo o processo administrativo, sancionador, disciplinar. Se não tiver sido dado advogado ao. É óbvio, não precisava nem baixar a súmula, isso é simplesmente óbvio. Não é bem, porque aí vem o Supremo Tribunal Federal e baixa a súmula vinculante, olha a gravidade, número 5, e diz: não é nulo o processo administrativo sancionador disciplinar em que não se tenha dado advogado para o processado. Supremo Tribunal Federal é absolutamente equivocado, contra a Constituição Federal. Não tem o menor cabimento essa súmula vinculante número 5. Tem várias inconstitucionais, essa é uma delas. Né? Aí vem uma outra lá, da algema. Da algema? Não pode ser algemado e tal. Todo mundo gostou, porque no mérito a Polícia Federal estava fazendo muito abuso. Então o Supremo até que andou bem no mérito. Vamos discutir o mérito. Vamos discutir a forma, o Estado de Direito. A Constituição diz, no artigo 103A, depois de reiteradas decisões do Supremo, se ainda persistir dúvida em órgãos jurisdicionais, etc., o Supremo poderá baixar a súmula vinculante em matéria constitucional e tal. Quais foram as reiteradas decisões anteriores que ele mandou não algemar? 0. Aquela era a primeira. Quer dizer, a súmula é inconstitucional. Ela não respeita a Constituição. Outra, só para dar um exemplo. Súmula, acho que é 3 ou a 8, mas o processo administrativo do Tribunal de Contas, nele há sim a incidência do princípio do contraditório. Os adolescentes diriam, sou what? E daí? Está na Constituição, processo administrativo tem contraditório. O do Tribunal de Contas é administrativo? Sim, tem contraditório. Até aí,
o Supremo dizer na súmula vinculante no processo administrativo de Tribunal de Contas tem contraditório, não falou nada, mas falou, aí ele vem, vírgula, salvo no processo previdenciário. Então, como salvo? A Constituição não limita o contraditório em processo administrativo. Aí vem o Supremo e diz que tem contraditório no administrativo do Tribunal de Contas, menos no processo administrativo previdenciário. Quer dizer, a súmula é absolutamente inconstitucional. Quer dizer, aí você olha assim e fala, bom, se a Corte Maior baixa a súmula inconstitucional, até que a gente não está ruim aqui nos nossos acordos, nessas coisinhas. Né? Tá certo? Digamos, uma tristeza a gente constatar isso do órgão maior, mas acontece. Agora, professor, mas o que a gente faz então? Não aplica a súmula vinculante número 5, a 3, se for inconstitucional. Mas pode? Pode não. Deve. Então agora nós estamos falando de controle de constitucionalidade de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É possível? Sim. Eu fiz uma palestra lá no Supremo outro dia não, ano passado, final do ano passado. E quando eu falei isso com os ministros, eles falaram, mas como assim? Controlar a nossa súmula? É uma norma abstrata de caráter geral, como outra qualquer, é uma lei. Não é? Não é geral? Não é abstrata? Não é enunciada? Não vincula? Não é de obrigatoriedade geral? Sim. Então, uma lei aprovada pelo parlamento por 600 parlamentares, o juiz pode deixar de aplicar, entendendo que é inconstitucional. Por que uma lei baixada por 11 parlamentares, ministros do Supremo, inconstitucional, eu, juiz, também não posso fazer o controle de constitucionalidade? Normal. Agora, a parte contrária, sei lá quem vai fazer. Quer impugnar, entrar com um recurso extraordinário, vai chegar no Supremo, quer entrar com uma reclamação por não aplicação da súmula vinculante, do sistema democrático, o controle das decisões judiciais. Agora, o juiz não pode ficar, digamos, sem poder decidir, porque a súmula vinculante não diz não se dará advogado no processo administrativo. Ela só diz que não é nulo a súmula vinculante. Então, simplesmente, eu nomeio advogado, qual o problema? Eu não estou anulando o processo, eu não estou deixando de aplicar a súmula. Só estou dando a ela uma aplicação adequada, porque ela é ridícula aqui para nós. Né? Agora, explicação. 550 mil processos no Brasil questionando nulidade de processo administrativo disciplinar, sancionador sem advogado. Funcionário processado lá atrás pede reintegração no cargo, promoções, 20 anos de promoções. Tivemos um caso de magistrado aqui de São Paulo, que ganhou no Supremo Tribunal Federal e teve direito a todas as promoções, inclusive a desembargador, nunca exerceu o cargo, porque ele ficou em estágio probatório, não foi vitaliciado, né? Então ele não foi vitaliciado, ele ficou um ano e meio na magistratura. Teve direito a todas as promoções durante 25 anos, com até desembargador, todos os atrasados. Ganhou uma Mega Sena sozinho, acumulada. E com todo o direito, ele tinha direito perfeitamente, todo o direito. Esse magistrado, ex-magistrado de São Paulo, está certo que depois que acabou a tua vida, você ficar 25 anos com a vida absolutamente aniquilada, com a sua dignidade humana a zero, abaixo de zero, você ganhar 50 milhões, 80 milhões depois, desculpe, você acabou a tua vida, né? Depois você tem 60 anos de idade, você vai fazer. A vida passou. Né? Então a gente fica falando, tá, porque nominalmente é bacana, 80 milhões de reais, tá, né? Só que 25 anos nessa patamar não é brincadeira. Bom, mas voltando aqui ao nosso exemplo, 550 processos, 1000 processos no Brasil, o STJ já tinha anulado alguns deles, tanto assim que baixou a súmula, dizendo que anula o processo administrativo sem advogado, né? Sancionador disciplinar. E se tivéssemos que reintegrar esses 550 mil pessoas, tá certo que não eram todos os casos de reintegração, mas enfim, vamos anular a sentença de 550 mil atos administrativos de punição de funcionário, reintegrá-los no cargo, promover, pagar atrasado, juro, correção monetária, o país é quebrado. Municípios, estados, União, onde é que nós vamos parar? Então o Supremo
deu uma martelada, não, vamos dizer que é tudo válido, né? Bacaninha, a gente acaba com isso. Daqui uns 5 anos, 6 anos, vamos esperar prescrever tudo, né? Quando for tudo, prescreveu tudo, aí a gente fala, ops, errei, aí volto, edito uma mudança na súmula e digo que é nulo, sim, não fé e ampla defesa constitucional, não se dá advogado ao réu do processo administrativo, sancionador disciplinar. Brasil. Então, o Supremo agindo aí como administrador ou como acocolador, sabe, acocolado, né? Expressão italiana, fica acocolando, a gente falava acocorando, né? Fica acocorando a pessoa, ela passando a mão na cabeça, sabe? É o Supremo passando a mão na cabeça do mau administrador. Quer dizer, o Supremo não é pago por nós, contribuintes, e não é escolhido no sistema da Constituição para administrar o país. Ele é escolhido para julgar atos administrativos praticados no país, limites, né? Então, se ele tiver que julgar e o poder público disser que vai falir, problema do administrador, ele tem que arcar com os atos e as consequências dele. O judiciário não pode ficar decidindo porque vai baixar o caixa do governo, não posso dizer que esse imposto é inconstitucional. Filho, desculpe, quem é que criou o imposto inconstitucional? O administrador. O Congresso Nacional. Desculpe, você não é Congresso, não é administrador, você é judiciário. Você tem que julgar as questões que estejam de acordo com a Constituição. Esse é o julgamento judicial. Agora, consequências, isso não é com o judiciário. Ele tem que aplicar a Constituição. Essa é a função judicial. Né? Eu me lembro que quando o COFINS era inconstitucional, que primeiro virou, era contribuição provisória, uma coisa lá, depois aí constitucionalizada, virou constitucional. Mas passou uma época, 5, 6, 7 anos, em que não havia sustentáculo, subpedâneo constitucional para determinado imposto. Isso, flagrantemente inconstitucional. E uma discussão do TRF, terceira região, que não aparece lá, o presidente e outros desembargadores federais da época, né, hoje acho que nenhum deles vai estar lá, não, a gente sabe que é inconstitucional, mas a gente não pode dar as decisões, porque senão quebra o governo, né? O caixa baixa, tá? Eu fiquei vermelho, assim, igual o teu blazer, né? Eu falei assim, como que um poder judiciário vai dizer que sabe que é inconstitucional, mas não dá para não baixar o caixa do governo? Não, nós estamos brincando de instituições, brincando de Estado de Direito no país. Não é assim. Isso é pago para decidir, é inconstitucional, ponto final. Não pode cobrar do contribuinte, diga isso. Né? Agora, enfim, o Brasil tem essas coisas. Então nós temos que lidar também com um pouco da nossa realidade. Mas voltando aqui ao nosso contraditório, vocês entenderam que tem que dar com defensor? Vocês não estarão descumprindo a súmula, porque ela só diz que não é nulo. Ela não diz, ficam proibidos de dar advogado. Não fala isso. Então tem que dar advogado no processo administrativo. Agora, se não é nulo, eu não dou advogado. Vai ficar nulo. Anotem o que eu estou falando. 5 de agosto de 2011. Daqui a 5 ou 6 ou 7 anos, o Supremo vai rever essa súmula e vai dizer, ou aniquilá-la, porque é absolutamente ridícula, ou, revendo-a, dizer que é nulo sim o processo administrativo, que não se tenha dado advogado para o réu. Como o STJ é interessante, olha o fenômeno. Toda vez que o Supremo modifica uma decisão sobre a qual o STJ já tinha se pronunciado, ele cancela a súmula. Cancela. Fica cancelada a súmula em virtude do recurso extraordinário. Cancela. Essa, o STJ não cancelou. É um indicador. Por que o STJ não cancelou? Ele fala, eu não vou cancelar, eu estou certo. O Supremo está errado, por que eu vou cancelar essa súmula? A súmula que diz que é nulo, né? Ele manteve lá, está mantido. Quer dizer, baixou no STJ, ele vai anular o processo. Mas depois a União, o Estado, o município vai recorrer do Supremo e dizer, olha, o STJ não aplicou a súmula vinculante lá e tal. Não, mas é uma outra discussão. O poder público pode perder o prazo, o recurso pode estar sem razões, vai ser protocolado sem o carimbinho lá, o carimbo da elegível, tem N problemas que podem não fazer com que não seja conhecido esse recurso do poder público. Mas que o STJ vai anular essa decisão, ele vai. Então acho que as decisões aqui do TJ São Paulo, juiz de primeiro grau, tem que começar a vir de já, dizendo que vou decidir dando
advogado para o réu no processo administrativo disciplinar sancionador. Né? Ainda que, mas voltando ao controle de constitucionalidade, mas mesmo que a súmula dissesse fica proibido dar advogado, eu, juiz, poderia dar advogado? Nós estamos só falando hipoteticamente, que a súmula não diz isso. Eu poderia dar advogado? Sim, falo, deixo de cumprir tal súmula, é inconstitucional. Posso fazer esse controle? Posso. Súmula vinculante é uma norma geral e abstrata. Tem, portanto, função, não que seja uma lei stricto sensu, mas tem função legislativa, tem função de norma disciplinadora. Portanto, ela é passível, sim, de controle de constitucionalidade. Não é? Porque a Constituição diz que pode ser feito o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos em geral. Então, uma súmula vinculante, não súmula simples. Súmula simples é só um enunciado que dá uma orientação do que está prevalecendo naquele tribunal. Então, a súmula simples não vincula, ela só é uma orientação para o próprio tribunal, ele sim é vinculado a ela, de que como deve se proceder para a racionalização do serviço a respeito de um caso que já foi julgado com precedentes várias vezes pelo mesmo tribunal. Então, a súmula simples é um indicador da jurisprudência. Né? Agora, a vinculante do Supremo é de obediência obrigatória. Ela tem caráter geral e ela tem que ser cumprida. Não é? Portanto, é uma lei, lato sensu, é um ato normativo. Então, o juiz pode fazer o controle. Sozinho, ele manda mais que o desembargador, nesse particular. Porque o controle concreto e difuso da constitucionalidade das leis e das normas pode ser feito pelo juiz singular, sozinho. Ele diz, não deixo de aplicar essa súmula 5, que é inconstitucional, e vou dar advogado aqui para o fulano no processo administrativo. Perfeito. No tribunal, existe o artigo 96 da Constituição, que exige que o plenário do tribunal se pronuncie sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né, de uma lei ou ato normativo. Então, existe, pelo artigo 479 do CPC, um incidente de inconstitucionalidade no tribunal. Então, a Constituição exige a reserva de plenário. Esse instituto é conhecido como reserva de plenário. A Câmara, órgão fracionário do tribunal, entendendo que uma norma é inconstitucional, para o julgamento, o desembargador, o julgador, os três, é inconstitucional? Então não vão aplicar. Então o que eles fazem? Eles não podem fazer isso. O controle concreto, só o juiz de primeiro grau. No tribunal, a turma não pode fazer, o julgador nem a Câmara. Né? O que eles têm que fazer? Para o julgamento, reconhecem a inconstitucionalidade e mandam para o plenário. Incidente de inconstitucionalidade, está no CPC. Aí o plenário se reúne e vai ver se é ou não inconstitucional. Se afirmar, concordar com a Câmara, não, é inconstitucional, o plenário redige o acórdão, entendeu este plenário que é inconstitucional sim essa norma, baixa aquele resultado para a Câmara e a Câmara julga o processo. É assim que funciona. Vamos ler aqui. Tem uma súmula vinculante, que é a número 10, o Justo me lembrou bem aqui, viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição, artigo 97, né? A decisão do órgão fracionário do tribunal, turma, grupo de câmaras, Câmara, não? Que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Então, a Câmara não pode fazer isso. Se ela fizer, deixo de aplicar tal lei, julgo a questão assim, ela infringiu a reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição. Então, e também a súmula vinculante número 10. Né? O que a Câmara tem que fazer? Então, reconhecer a inconstitucionalidade e parar o julgamento, mandar para o plenário. Aí o plenário, então, deixa eu ver o incidente de inconstitucionalidade, vamos ver o artigo, já que o Gilson gentilmente recebeu o CPC. Aqui. Eu escrevi umas linhas no CPC. Mas é o artigo 480 da Declaração de Inconstitucionalidade, 480 do CPC. Arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator ou o Ministério Público submeterá a questão à turma ou à Câmara, a quem tocar o conhecimento do processo. 481. Se a alegação for rejeitada, procederá ao julgamento. Lógico, se não for inconstitucional,
a Câmara entender que é constitucional, aplica a lei e acabou. Continua o julgamento. 2 pontos. Se for acolhida, ou seja, se a Câmara entender que é inconstitucional, será lavrado o acórdão a fim de ser submetida a questão ao Tribunal Pleno. É a reserva do plenário. Né? Parágrafo único do 481 do CPC. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Né? E que eu acho que esse artigo também comporta alguns temperamentos. Esse parágrafo único do 481, porque na verdade a arguição de inconstitucionalidade tem que ser apreciada de qualquer maneira pelo tribunal, pelo juiz tribunal e pelo plenário. Né? Bom, eram essas as questões importantes que eu queria trazer a vocês sobre processo administrativo e contraditório. Existe uma questão importante no processo penal, que é a do interrogatório online. Quer dizer, então, nós tivemos umas polêmicas há 2 anos aproximadamente, 2008, 2009, 2, 3 anos, a respeito desse assunto. Porque alguns estados andaram legislando nessa matéria, a propósito do artigo 24 da Constituição, dizendo que é competência concorrente dos estados legislar sobre procedimento em matéria processual, portanto, não é direito processual estrito, que essa é competência só da União, né? Artigo 22, inciso 1, mas tem uma competência concorrente dos estados. O que é legislar sobre procedimento em matéria processual? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu já tenho visto aí várias opiniões, escritos. Uma vez em um artigo do ministro do STJ, o que é procedimento em matéria processual? Eu falei, opa, resolveu a questão. Fiquei fui ler o artigo, também não falava nada, não resolvia nada. Ninguém sabe o que é procedimento em matéria processual. Fica meio, toda aquela zona meio cinzenta que pode ir para cá, pode ir para lá. É isso. Então, o Supremo, em alguma oportunidade, anulou o ato de São Paulo, dizendo que a lei paulista que regulava essa matéria é inconstitucional, né? Que seria uma matéria processual, e a lei paulista invadiu a competência da União, 22.1, e regulou o processo penal, quando na verdade só poderia regular procedimento penal. É um caso complicadíssimo, né? Mas as mídias estão aí sendo modificadas e descobertas novas a cada dia. Nós não podemos, no gigantismo do país como o Brasil, de 200 milhões de habitantes, ficar adstritos a situações arcaicas de processos e procedimentos, de modo que toda hora vamos ter que começar a fazer julgamento online em tribunal. Não tem como não se fazer isso mais hoje em dia. Então, como não fazer o interrogatório online? Afere o contraditório. Por que feriria? Não, porque é importante o juiz estar na frente do réu, o advogado estar ali, o promotor estar ali, para que o juiz olhe na fisionomia do réu e o réu olhe a fisionomia do juiz. Se não for fisicamente, não dá, isso é uma violência, um contraditório para a defesa. Uma discussão própria dos órgãos da advocacia, a OAB, a ASP, estão defendendo isso. E, de outra parte, outros defensores de outra tese dizendo, olha, não dá para fazer. Você vai transportar preso, tem resgate do preso no meio do caminho, que é aquele problema de segurança do transporte. É tudo confuso e complicado, né? E por que a gente não faz online? A mesma coisa, a gente está olhando, está vendo televisão de todos os lados, lá para todo mundo ir conversando, né? Hoje se faz videoconferência tranquilamente em todos os setores da economia e tal, está sendo feito isso, e por que não? Então é uma discussão que fica aqui aberta para todo mundo ir meditando a respeito desse assunto, né? É constitucional ou não? Fere o contraditório e a ampla defesa, ou não, eu, juiz, ouvir o réu em interrogatório à distância, né? Com mídia televisiva, vendo o fisionomia do réu, ele me vendo também, o defensor lá ou aqui, não importa, né? Se o defensor estiver lá, melhor ainda, porque pode instruir o réu para falar alguma coisa, né? E se isso feriria o contraditório da defesa ou não. E o último aspecto que eu gostaria de tocar no assunto com vocês sobre o contraditório é uma advertência final, né? Nós poderíamos fazer um curso aqui
umas, digamos, aulas magras, umas 40 ou 50 aulas magras para a gente falar sobre o processo de Constituição. Como isso não é possível e nem agradável, porque as pessoas, se vocês ficarem me ouvindo 40, 50 palestras, vocês não vão ficar tudo louco. Não, vocês têm que variar o palestrante, muito mais saudável, muito melhor, mais dinâmico. Porque realmente tem assunto bastante, né? Então o que a gente fez foi eleger um ou outro tópico do processo de Constituição para trazer o exame de vocês. Evidente que a situação é muito rica, né? Tem muitos exemplos e muitas discussões que poderiam ser feitas. Mas para terminar o nosso contraditório, eu gostaria de falar da decisão surpresa e do processo secreto. São coisas que vão falar, professor, mas tem processo secreto? Tem, a gente não está na Inquisição, o Torquemada já morreu há muito tempo, mas existem processos secretos no país e decisões surpresas. Pasmem todos os senhores, né? Então, por exemplo, uma parte do nosso escritório envolve direito econômico, o processo administrativo da concorrência lá no CAD, no Brasil. E o órgão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que discute as questões de concentração, né, de dumping, de cartel, etc. Caso Sadia Perdigão, esses casos assim, né? Carrefour Pão de Açúcar, vai tudo ser julgado pelo CAD. Vamos no CAD. Olha, nós estamos falando de 2011, 2010, agora. Né? Então, são intimados de uma decisão. Vem lá o acordo do CAD. Né? Então, tem várias tarjas pretas dentro do acordo. Sim. Como assim, tarja preta? Estou indeferindo tal providência porque está tudo preto. Você não chegou ao fundamento. Vocês estão dando risada, é impressionante. Tem lá. Então, isso aqui é muito sensível, então a gente não quis, porque pode envolver o direito de outra empresa. Então, meu filho, você está me apenando, você está caçando o meu registro, você está acabando com a minha empresa, eu não posso saber por quê. Eu não tenho direito de saber por que estão cortando as minhas pernas e meus dois braços. Né? Você não tem direito nem de saber o porquê. Processo secreto. Né? Então, e o CAD ainda tem isso. Eles mandam autuar em autos apartados dados do mercado para que você não tenha conhecimento. Filho, eu estou comprando uma outra empresa, você está dizendo que eu estou concentrando no mercado, eu não posso saber qual é a porcentagem da outra no mercado? Então, onde é que nós vamos parar? Quer dizer, que processo é esse em que eu não tenho direito de contraditório? É secreto, eu não posso saber certos dados. Agora, você decide com base em dados secretos, eu não posso saber. E nós estamos vivendo esse problema no Brasil em 2011. Impressionante o processo, é tudo inconstitucional, óbvio, né? Mas ainda tem isso. Quer dizer, certos processos, certos órgãos ainda têm esses processos secretos. Não vamos longe. Tribunal de Justiça de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. Quer dizer, uma vez, a Rosa, minha mulher, hoje é desembargadora da Câmara da Seção de Direito Privado, mas quando ela era do Ministério Público e representava o Procurador-Geral no órgão especial do TJ, veio um mandado de segurança contra um ato do Colégio de Procuradores de Justiça, que apenaram o promotor de justiça, também processo secreto, porque o regimento interno dizia, não, a sessão do órgão especial será fechada e tal. Então dava direito de ampla defesa, o promotor podia se defender, se o advogado e tal, aí fecha a porta, sai todo mundo e o tribunal fica secretamente para julgar. Absolutamente inconstitucional. Como é que vai julgar sem que o réu saiba os fundamentos da decisão e assim por diante? Né? Então a Rosa, olhe, representando a cúpula do Ministério Público, opina no mandado de segurança para concessão da ordem. E o tribunal deu a ordem do mandado de segurança e depois foi modificado o regimento interno do órgão especial do Ministério Público. A mesma coisa aconteceu no regimento interno do Tribunal de Justiça, também, que fazia a mesma coisa. Não deixava o juiz ouvir a sentença e o processo todo, né, do julgamento nas situações de processo disciplinar. Quer dizer, também o juiz podia fazer a defesa dele e sair. E aí os 25 membros do órgão especial podiam falar o que quisessem, fundamentar ou não fundamentar, e demitir o juiz e coisa do gênero. Também isso já foi devidamente reparado, então nós não estamos muito longe disso, né?
Também em passado recentíssimo acontecia processo secreto aqui no Tribunal de Justiça e no Ministério Público de São Paulo, né? Quer dizer, finalmente, felizmente, isso foi superado, mas hoje é só histórico, mas aconteceu aqui, mas no caso ainda tem processo secreto. Decisão surpresa. O que é isso? Isso é o que tem atormentado o processualista no século XXI, do ano 2002 para cá, mais ou menos, né? E o constitucionalista também, o processo secreto, o julgamento surpresa. O que é isso? É o juiz decidir uma matéria sobre a qual ninguém falou no processo, ninguém sabe do que se trata, e o juiz decide daquela maneira. Ele surpreende a parte. Isto fere o contraditório e é inconstitucional. Essa discussão, na década de 70, começou a ser feita na Alemanha. E a Alemanha produziu uma modificação na ZPO, que é o Código do Processo Civil deles, alterando, dizendo, sempre que uma questão nova tiver de ser decidida, sobre a qual nenhuma das partes ainda haja se manifestado, é vedado ao juiz decidi-la sem que previamente tenha sido dada a oportunidade para as partes se manifestarem. A questão é óbvia, é o ovo de Colombo, mas isso acontecia. Então, aí o juiz, qual é o pretexto do juiz? A questão é de ordem pública. O que tem aqui uma coisa com a outra? O fato de ser de ordem pública significa, eu, juiz, não preciso que ninguém levante a questão, eu decido ex officio. Isto sim, mas nós não estamos falando disso, do senhor poder decidir sem ninguém ter levantado. Nós estamos falando que o senhor pode decidir, mas tem que ouvir os outros sobre isso. Então o que o juiz tem que fazer? Perceba aqui que pode haver uma questão de ordem pública relacionada a condições da ação. Digam as partes a respeito. Ninguém tinha falado nisso. O juiz olhou e achou que podia ter uma falta de condição de ação. Tem que dar oportunidade para as partes. Ele não precisa aguardar manifestação das partes, iniciativa da parte para decidir. Agora, vista para as partes manifestarem sobre o ponto, ele tem que decidir. Ele tem que dar. Aí depois as partes manifestam e falam, bom, ninguém pediu condições de ação, mas eu vou dar agora, porque é de ofício, não tem que esperar manifestar iniciativa de quem quer que seja para levantar a questão. Agora já sei o que o autor pensa e o que o réu pensa. Agora eu decido a questão de ordem pública ex officio e decide. Isto sim, aí ele estará respeitando o contraditório. Na Alemanha já houve duas outras modificações no Código do Processo Civil. A primeira foi em 74, a última acho que foi em 2006 ou 2007. Mas já houve duas outras, então tem 3 modificações do CPC alemão sobre essa questão. Nesse sentido que nós estamos conversando. A Constituição da Itália, em 2002, fez uma modificação no artigo 111 e colocou no texto constitucional essa situação. É proibido ao juiz decidir de forma a surpreender a parte. As questões de ordem pública que ele eventualmente venha a querer decidir devem, sobre elas, se manifestar as partes previamente. Senão a decisão é surpresa e nula. Isso está na Constituição italiana, não é no CPC. Está uma gravidade do problema. E agora, a Comissão do Código do Processo Civil, que está tramitando na Câmara, foi aprovada no Senado, da qual fizeram parte o ministro Fux como presidente, a professora Teresa Banda como relatora, e eminentes outros colegas, o professor Roberto Teodoro Júnior, Adualdo Fabrício, o Vídeo, Minas Gerais, e outros colegas que participaram. Nos primeiros artigos, acho que no artigo 10, se não me engano, tem expressamente isso. O juiz ou o tribunal, antes de se manifestar, se decidir uma questão de ordem pública, sobre a qual não tem havido manifestação das partes, deverá previamente ouvi-las a respeito, antes de decidir. E colocou isso ainda em outro artigo do mesmo CPC, na parte de pronunciamento do juiz. Então está no artigo 10, os princípios processuais, e lá no artigo 100 e pouquinho sobre a direção do processo feita pelo juiz. Então está em 2 dispositivos do projeto de CPC que se encontra em tramitação no Congresso. Quer dizer, está uma gravidade desse problema. Mês passado eu fui fazer uma palestra, junho,
no Tribunal Federal Regional da primeira região, Brasília. Recebi um título lá, professor emérito e tal. E fui fazer essa palestra. Tinha uns 10 ministros do STJ, 2 ministros do Supremo e praticamente todos os desembargadores do TRF. Quando eu falei isso, o presidente do TRF pediu a palavra e falou: olha, professor, mas isso não vai inviabilizar? Porque a pessoa toda hora a gente vai decidindo, tem que ouvir a parte contraditória, é assim. Como vai inviabilizar? Quer dizer, a preocupação do magistrado foi essa, né? Quer dizer, é compreensível também, lógico. Você está numa dinâmica, aí você fala, vem um professor e fala, tem que mudar a dinâmica. Você fala, bom, tem que reestruturar tudo o gabinete. É assim que vai funcionar. Então eles ficaram meio assim com a minha. Ninguém comentou mais depois, só o presidente. Né? Mas eu falei, é assim, no mundo inteiro é assim. Né? Em outros países, isso está no texto da Constituição, não está na interpretação do princípio do contraditório. Está na Constituição. Tal a gravidade. O senhor está preocupado que vai ter que fazer um novo treinamento no gabinete? Quer dizer, né? Então, tem que fazer mesmo esse novo treinamento. Finalizando, agora é de verdade. Tem uma súmula do STJ, acho que é 381, salvo engano. Vamos prestar para mim? Não sei se está aí já. Está aqui, né? Vamos ver aqui, né? Tem uma súmula do STJ que é assim: nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. 381 é a súmula do STJ. Essa súmula está errada? Está. Com essa redação. Então nós vamos ter que ler, reescrever essa súmula. Quando eu li isso aqui, o STJ revogou o direito romano, né? Como se isso fosse possível. Quer dizer, se a abusividade de cláusula, não só contrato bancário, qualquer contrato de consumo, a abusividade de cláusula é questão de ordem pública, está no artigo 51 do CDC, Código do Consumidor. Como é que o STJ vem e diz que o juiz não pode decidir questão de ordem pública? Quer dizer, enlouqueceu, né? Quer dizer, revogou o direito romano. 2.500 anos de história do direito. Na verdade, eu fui pegar os acórdãos. O que eu percebi? Isso que nós estamos conversando aqui. Os desembargadores chegavam à questão do tribunal, o desembargador olhava, isso aqui é abusivo. Pum! Dava uma abusividade da cláusula. É ex ofício, ele pode fazer. Ninguém levantou, não precisa da iniciativa da parte. Só que ninguém tinha se manifestado sobre isso. Nem o apelante, nem o apelado, e nem o juiz da sentença. Aí veio o desembargador, corretamente ele viu que era uma situação de abusividade. O que ele tinha que ter feito? Parece que é possível, em tese, uma situação de abusividade na cláusula número 12 do contrato. Digam as partes antes desse relator se pronunciar, ou desta Câmara se pronunciar. Aí as partes se manifestariam, aí ele sim, ex ofício, porque ninguém precisa levantar, ia lá e decretava ou não a abusividade. Então, com isso, a gente respeita o contraditório, respeita a ordem pública, respeita a abusividade de cláusula e não fala essa bobagem que falou sobre a 381. Então, vamos ler essa súmula assim. Não é vedado ao juiz, né? Porque vamos falar um exercício de neurolinguística aqui. Vamos falar afirmativamente. O juiz deve decidir ex ofício questão de abusividade de cláusula em contrato de consumo, tira esse bancário de lado que é menos contrato de consumo, vírgula, desde que ouça previamente as partes a respeito do ponto se não tiver sido ainda levantado no processo. Bom, a súmula salva a súmula, uma redação, né, dá um conforto para os ministros do STJ, porque eles estão vendo que os desembargadores estavam cometendo inconstitucionalidades, quebrando o contraditório, e a gente salva o direito, que é muito melhor. Então faltou técnica na redação dessa súmula, na verdade. Né? Então, mas o fenômeno é esse que eu estou contando para vocês. Quer dizer, o desembargador decidir questão de ordem pública que ele pode, sem ouvir as partes. Né? Quando agora vai estar no CPC, novo, então menos mal. Um texto legal. Mas, na verdade, isso decorre do contraditório que tem que ser observado. Isso não é de hoje. Tem mais de 40 anos de história do processo nos países da Europa continental, é que a gente não tem o costume de estudar, né? Falta um pouco esse costume aqui no Brasil de estudar, de ler o que acontece nos outros países, de tentar aprender com os erros dos outros, para não cometer os mesmos. Mas esse rito de iniciação tem que passar por ele mesmo. Né?
Então, com isso, evidentemente, podendo falar muito mais, mas o tempo não nos deixa, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos os senhores me dispensaram nesta manhã e ao convite que com muita honra aceitei dos professores Gilson Delgado Miranda, José Maria Câmara Júnior e Antônio Carlos Malheiros, que coordenam esse curso, para estar aqui abrindo o semestre nessa aula magna de 5 de agosto de 2011. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos colegas presentes para as perguntas, né, eventualmente formuladas, eu só quero registrar mais uma vez que a Escola Paulista da Magistratura ela se aliou ainda mais ao evento da Presidência do Tribunal de Justiça, na medida em que ela, a partir de umas reuniões que ocorreram no mês de julho, recentemente, a direção da escola também dispensou quadros de funcionários para dar um suporte técnico juntamente com a SPI e a STI do nosso Tribunal de Justiça para propiciar aí que essa mesma atividade seja veiculada em outro dia da semana, deve ser, ao que se espera na quinta, pela manhã, no complexo terça-feira, da Barra Funda. Também aproveito no sentido de que essa comunhão de esforços aí da Presidência do Tribunal de Justiça e da Escola da Magistratura também se associa aí sempre na primeira hora a PAMAGES. A PAMAGES nos socorreu desde o primeiro momento no que toca a parte técnica da veiculação do público. O propósito inicial já se aproxima aí da sua consumação, que é levar essa atividade simultaneamente aos fóruns do interior do Estado, atingindo todas as unidades, todos os servidores, porque a ideia da coordenação é de prestigiar o nosso quadro de servidores, levando a eles professores da qualidade, como vocês puderam ver hoje, do nosso professor Nelson Neri e outros que estarão aqui presentes já passaram por essa atividade. Então, a direção da escola, o Chibardo Armando, ele pediu para que transmitisse essa ideia da participação do empenho da escola e justificando a sua ausência pela manhã, porque ele tem um outro compromisso também, um curso lá de abertura na Escola da Magistratura. Só finalizando, o tom da conversa é que a Escola da Magistratura também recepciona os servidores do Tribunal de Justiça, e não apenas os magistrados. Então, eu passo as perguntas, se tiver algumas perguntas ao professor Nelson Neri, gentilmente irá atender. Professor, bom dia. Meu nome é Francisco, eu sou do gabinete do Dr. Sérgio Shimura. Eu tenho uma dúvida que está sendo recorrente no gabinete com relação ao contraditório. E nesse último assunto que o senhor tocou agora, nós temos alguns processos que o juiz em primeiro grau, ele inverte o ônus da prova em função do CDC. Eu tenho visto acontecer essa inversão do ônus da prova no momento do julgamento. E eu tenho com o professor Shimura também discutido um pouco se essa inversão seria uma norma de procedimento, de processo, uma norma de julgamento, porque isso causa uma surpresa. Uma empresa, por exemplo, está sendo processada e o juiz de imediato não apreciou a questão da inversão, o juiz na sentença fala, é caso de inversão, a empresa ficou sem produzir a prova, como inverteu e não provou, ela acaba restando prejudicada com a decisão. Então, essa questão de inversão como norma de processo, norma de julgamento, não fica à frente a esse princípio do contraditório. Obrigado. Obrigado, doutor Francisco. Espero que o gabinete do professor Sérgio Shimura, agora que está habilitando o Tribunal de Justiça, tenha pessoas do seu nível para decidir as questões, porque realmente esse ponto é importantíssimo. E se discutir o que é a inversão da prova na questão do Código de Funcionamento. Olha, esse ponto, eu já me manifestei sobre isso desde o começo, que é um ponto que
digamos, inquietava a comissão que redigiu o Código do Consumidor. E aí, nas nossas discussões, nós entendemos, de acordo com a teoria geral da prova, o processo civil, 200 anos de processo civil, que inversão de ônus da prova é regra de julgamento. O juiz é que na hora de julgar vai verificar o seguinte: está faltando uma prova X. Quem é que tinha que fazer a prova? E aí se coloca o problema. Fulano de tal. Bom, então eu vou decidir em detrimento de fulano de tal, que tinha um ônus de provar e dele não se desincumbiu. Então, verificar se a prova está aprovada ou não, de quem que abriu outra prova ou não é tarefa que deva competir ao exame de magistrado antes do julgamento, assim na hora do julgamento. Quem fala isso não sou eu. Isso quem fala é Victor Lidman, Léo Rosenberg, Schwab, Fazalari. A doutrina do processo civil mundial há 200 anos fala isso. Então, na conclusão, nós vamos escrever esse comentário do Código do Consumidor, o professor Kazuo Watanabe, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, Luiz Carreiro, escreveu no mesmo sentido. É da mesma colônia do professor Sérgio Shimura, os dois são japoneses. Então temos aí antecedentes da colônia. Então o professor Kazuo Watanabe, desembargador Watanabe, entendeu assim, eu também entendi, escrevemos juntos e a coisa foi assim. Depois disso, algumas situações de perplexidade fizeram com que outra parcela da doutrina escrevesse que tinha que ser fixado na prova antes, que era aquele processo e não de julgamento. Quer dizer, é um entendimento, esse entendimento não é dogmático, ele é, digamos, um jeitinho brasileiro, um acertamento das coisas. Aí vem a situação, mas por quê? A parte é pega de surpresa, não sabia que, como assim? Agora o juiz, na hora de julgar, vai falar que eu tinha que provar. Quem disse que a parte é pega de surpresa? O sistema do Código do Consumidor diz no artigo 6º e 8º, olha, o consumidor tem direito de, a seu favor, ter a inversão do ônus da prova. Eu sou empresa, eu já sei que o ônus da prova é meu. Eu não estou sendo pego de surpresa. Eu que tenho que provar tudo aquilo que está no meu cargo. Então, eu não tenho surpresa nenhuma. Eu já sei que o ônus da prova favorece a outra parte. Então, eu, se sou empresa, vou procurar, desde o início do processo, fazer a prova daquilo que me compete. Porque eu já sei que eu tenho que fazer essa prova. Eu não vou ser pego de surpresa. Esse argumento é uma falácia, com devida vênia. Falar, puxa, é mesmo? Eu tinha que provar? Eu estou sabendo. Como não está sabendo? Está na lei desde 1990 que você tem que provar. Não é que você não sabe. Então, pego de surpresa, o empresário não foi. Né? Ele está alegando que foi pego de surpresa. Isso é uma outra situação. Agora, com isso, eu continuo no meu rigor técnico. Eu não abro mão de dizer que inversão do ônus da prova é regra de julgamento. É assim no processo há 200 anos e continuará sendo. Agora, se a gente quer mudar as regras do processo sem nenhum fundamento, para dar uma martelada, tentar resolver um jeitinho brasileiro, uma situação de alegação de falácia de quem quer que seja, é outro problema. Né? Mas dizer que foi pego de surpresa, data máxima dele não foi. A parte sabe, as regras do jogo já estão colocadas sobre a mesa desde o início do processo, com o artigo 6º e 8º do Código do Consumidor. Desculpe a veemência do Dr. Francisco de falar, porque a gente se inflama um pouquinho às vezes. Havendo mais perguntas, gostaria mais uma vez de agradecer a participação do professor Nelson Nelly, que apresentou o nosso curso de atualização permanente, fazendo a abertura do semestre. Lembrando que hoje já tivemos ensino à distância de forma experimental e nos próximos dias teremos aí o acertamento para permitir que os servidores das outras comarcas também participem, inclusive com a apresentação de perguntas, com a participação ativa e ativa dos nossos servidores do Estado. Lembro que na próxima semana teremos a continuidade do nosso evento, uma aula com o promotor de justiça do consumidor aqui em São Paulo, autor de inúmeras obras, autor, docente, Dr. Roberto Siles Lisboa, que falará sobre a revisão judicial do contrato das relações privadas. Nas próximas semanas, nós imaginamos que, no máximo 2 semanas, teremos a abertura das inscrições para o evento no Fórum
Criminal da Barra Funda e também, simultaneamente, para os novos temas desse tema. Obrigado pela atenção de todos e até semana que vem. Bom fim de semana.